Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Oi galera, boas-vindas, aqui é a Andressa Chiara, a gente tá no Love the Problem. Eu tô com pessoas maravilhosas hoje comigo, pessoas que eu super admiro, que eu amo trabalhar. Eu sou super suspeita, inclusive vocês não estão vendo, mas hoje eu vim de verde Tecnohead, né, pra fazer parte. E eu tô com a galera da Tecnohead aqui, com a Patrícia Marçal e com o Ronald. Eles são pessoas fantásticas, líderes maravilhosos. E o objetivo hoje é a gente conversar sobre como fazer uma cultura que realmente é focada em resultado, que não tem medo de mudar o plano e tudo aquilo que a gente sempre, né, tem dificuldade nas empresas porque existe um apego muito grande ao plano. Eu acho válido eu falar um pouquinho da Tecnohead antes de eu convidar eles para se apresentarem. A Tecnohead é uma empresa de indústria e o que eu acho muito fantástico é que tem empresas que eu trabalho que são de serviços, né, que às vezes eu faço consultoria e a galera tem uma dificuldade enorme, assim, a reagir à mudança, jogar plano fora, falar vamos fazer de outro jeito. E quando a gente vai para a indústria, é muito mais justificado, porque a gente está falando de grandes projetos, de uma coisa que a penalidade para você mudar de caminho é muito maior. E a Tecnohead, para mim, é uma grande referência de como a gente faz essa orientação a responder mais a mudanças do que seguir um plano, a gente olhar para resultado mais do que a gente ficar apegado ao que a gente combinou que ia executar, tá? Então eu vou chamar agora a Patrícia, ela vai se apresentar. Paty, fica à vontade. Obrigada, Andressa. Bom, gente, eu não tô de verde, mas meu coração é verde, porque eu sou Tecnohead também, né? Mas eu sou a Patrícia Marçal, eu tô na Tecnohead tem 6 anos, o meu background é todo de RH, eu tô há alguns anos aí na área, e aqui na Tecnohead hoje eu tô com as iniciativas, eu estou com as iniciativas de pessoas, saúde, segurança, meio ambiente e tecnologia. E aí, uma entusiasta de agilidade, né? Uma coisa muito importante é que eu tenho 2 papéis na minha vida, então eu sou a Patrícia profissional, e aqui em casa eu tenho o Márcio, o João, o Caio e o Whisky, que é meu cachorro, que são meus companheiros aqui. Vai lá, Ronald. Bom, pessoal, obrigado, Andressa, pelo convite. Como eu já disse, né, meu nome é Ronald, estou como diretor de operações aqui da Tecnohead. Já estou na Tecnohead há uns 13 anos, mas em 2 passagens. Eu sou do ramo industrial, sou da siderurgia, sempre trabalhei na siderurgia, então mais de 25 anos na siderurgia, não parece, né, mas já tenho isso de rodagem. E é um prazer estar aqui, pessoal, com vocês, falar um pouquinho sobre essa mudança, principalmente uma dor que eu tinha muito grande na siderurgia, e na Tecnohead a gente tem aí o prazer de co-criar e trabalhar de uma forma um pouco diferente, e isso é muito prazeroso. Obrigada, Ronald. O Ronald fez a piada, gente, porque ele tem cara de neném. Eu não sei o que ele faz, mas eu quero a receita. Então, gente, eu acho que a primeira coisa que eu queria perguntar aqui para vocês, e fiquem à vontade para, né, ir falando e tal, na visão de vocês, né, o que a Tecnohead faz? Eu acho que é importante vocês explicarem um pouquinho. E o que fez com que a Tecnohead se tornasse essa empresa diferentona? Porque a Tecnohead tem uma necessidade de adaptação à mudança, de foco em métrica, que acaba sendo um pouquinho diferente do que a gente vê na indústria. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quer falar, Rama? Falando um pouquinho sobre Tecnohead, nós somos uma empresa de siderurgia, então quando a gente olha na cadeia de siderurgia, nós somos na parte de ferro primário, não vou falar detalhes, mas seria basicamente pegar o minério e transformar ele em gusa, que gusa é uma matéria-prima do aço. Mas nós somos uma empresa de solução que traz para a siderurgia soluções de produzir com baixo custo, de produzir com baixas emissões, de recircular toda a parte de resíduo. Então, a Tecnohead ela vem com uma tecnologia alternativa a um alto forno, né? Ela iniciou e nasceu dessa forma. E a gente vem desenvolvendo não somente a tecnologia do forno, mas soluções para hoje a siderurgia, né? Hoje, o mundo ele produz cerca de 2 bilhões de toneladas de aço.
né? E para fazer aço a gente precisa de busa. E quando a gente fala de pegada de CO2, né? Cada uma tonelada de aço a gente emite 2 toneladas de CO2. Realmente a gente precisa ter soluções, e fora a quantidade de resíduo que isso gera. Então o Tecnored vem com essa pegada, de sustentabilidade, vem com essa pegada de reduzir os gases de efeito estufa na fabricação do aço. Ou seja, nós podemos fabricar o aço com menor custo e com menos emissões. Esse aí é um dos nossos propósitos. Por que vocês acham, gente, que... O que vocês veem que é diferente, assim? Por que vocês acham que a indústria tem tanto apego a... Tipo, precisamos seguir o plano e vocês são diferentes? Posso dar um spoiler aqui, Ronald? Você vai ter que me completar, porque vai ter algumas coisas mais técnicas que eu acho que vai ser interessante você explicar. Mas assim, quando eu cheguei na Tecnored, uma pessoa que não entende nada de siderurgia, eu consegui entender como a Tecnored desafia o status quo da siderurgia como um todo, sabe? É uma empresa que, assim, você chega visualmente, é uma indústria siderúrgica, mas a concepção dela, ela foi criada para ser diferente. Ela foi criada para inovar desde o dia 1 de quando inventaram ou pensaram nessa tecnologia. Então, ela nasceu inovadora. Então, acho que isso faz da Tecnored um case de sucesso, assim, nesse sentido, sabe? E legal, né, quando fala assim, e é uma dor, assim, que eu acho que toda siderurgia tem, Andressa, porque quando a gente... E é o mercado, e é um... Tipo assim, que vem com uma característica, igual você falou, é natural você ouvir, e a siderurgia é difícil mudar, e é melhor cumprir o plano. E posso dizer para você que me incomodava. Algumas vezes a Patrícia já presenciou isso, eu comentar, porque realmente quando você trabalha, você tem que cumprir uns milestones que não faz sentido mais nenhum, e você tem que cumprir porque isso estava no plano, e a siderurgia é muito isso. Isso é uma dor, assim, inanarrável de dizer, do tipo assim, eu tenho que cumprir porque isso é uma meta minha, mas não faz mais sentido, o mercado mudou, enfim, a produção caiu, a gente precisa rever, mas você tem que cumprir aquele plano, porque aquele plano foi construído anualmente e está nas suas metas, etc, etc. E Tecnored, Andressa, como a gente já tem um DNA muito inovador e a gente tem essa característica de muita agilidade, e, enfim, no passado a gente falava um pouquinho diferente, né, Patrícia? Tecnored muda muito. E hoje a Tecnored, a gente sabe por que a gente muda. Porque precisa ser mudado. Porque a necessidade, o mundo muda muito. Hoje, ontem a gente falava Rio 40 graus, hoje a gente está falando Rio 60 graus. O mundo está mudando e a gente precisa produzir um aço com menos CO2 para não chegar nos 60 graus, 62, enfim. Mas, enfim, a gente precisa estar adaptado a isso, né? Então, realmente, mudanças são necessárias, mudanças acontecem naturalmente. Então, isso com essa pegada, talvez como a Patrícia falou, desde o dia 1º, com essa pegada de inovação, isso já nos trouxe a ser menos apegado à mudança. E todo mundo que chega dá um choque, né? Nossa, muda muito. E depois entende que não é muda por mudar, muda porque o mundo muda. Então, a gente precisa se adaptar rapidamente. Então, é muito bacana viver isso, né? E aí, dando exemplo, gente, eles têm um alto forno gigante, né? E eles têm um forninho miniatura, onde eles fazem teste para saber como é que o alto forno grande vai se comportar. E justamente conecta lindamente com aquele conceito que a gente fala, por exemplo, de MVP, porque aí eles pegam isso e quando um cliente deles fala, eu preciso de um material com essas características aqui, eu não faço ideia de como eu vou chegar nesse material. Aí eles viram e falam, não, a gente vai descobrir, peraí. E aí eles vão e começam a testar louco, porque no final das contas você tem que cumprir um determinado critério de sucesso daquele material para poder reduzir a pegada de carbono, para poder manter a eficiência do forno, do que você está produzindo. Não é isso, Ronald? Estou falando besteira? Não, certíssimo. E você falou uma coisa que é interessante, né? Porque realmente, a gente tem muito mais... É estranho até falar o que eu vou dizer, mas é uma realidade. A gente tem muito mais erros do que acerto. Mas a gente tem que errar muito para chegar no resultado bom. Então a gente pivota. Por que a gente tem no pequenininho? Porque é mais barato errar no pequeno. Porque a gente tem baixo custo errar no pequeno. Porque é mais ágil errar no pequeno. Então a gente consegue fazer uma agilidade e entender o caminho e realmente isso faz muito sentido, né? Então, realmente, por que a gente tem esse cara menorzinho? Para a gente poder cada vez mais testar as nossas hipóteses que a gente estudou, que a gente entendeu. E a gente erra muito, né, para ter um acerto, né? Exato. É mais ou menos como um atleta, né? O atleta, ele vai treinar falta, treinar arremesso em basquete, ele vai treinar, ele vai errar até ele ter um acerto muito maior, né? Então, na vida, ele errou muito mais do que acertou, no final das contas, né? Sem dúvida. O que eu gosto é que quando eu tenho um cliente de indústria que fala que não dá para fazer ciclo curto, eu mostro vocês. Eu falo, gente,
Então, vocês podem conversar com essa galera aqui, né? É muito legal. E aí eu queria saber de vocês, primeiro, né? Quais são as experiências, tipo, técnicas, práticas que vocês usam no dia a dia que ajudam vocês a fazer essa mudança, a errar rápido, a, tipo, descobrir que o alvo saiu e foi para outro lugar e alinhar todo mundo, porque eu acho que essa é muito a dor das pessoas que estão no dia a dia. Como é que vocês fazem isso acontecer? Tipo, mudou a estratégia. E aí? Como é que vocês reagem? O que vocês usam para fazer isso acontecer? Eu vou começando aqui, Patrícia, vai complementando. Eu acho que a gente tem métricas trimestrais de OKR. O que a gente fala? A gente vai definir estrategicamente o que o mercado está pedindo, o que a gente tem na carteira, na estratégia, e a gente sempre imagina daqui 3 meses. Só que o que é interessante? A gente vai traçar o plano. E esse plano é tipo assim, o que a gente imagina chegar daqui 3 meses com esse KR, né? Depois a gente vai quebrando o seu KR em KRs. O que a gente imagina chegar lá em 3 meses? Então a gente vai traçar. E o que é legal, Kiara? No meio do caminho pode acontecer muita coisa. O teste pode estar errado. Eu posso testar 10 no plano. Eu tenho que colocar alguma coisa no plano, né? Eu testei 10, mas chegou no terceiro, deu certo. Para que eu vou fazer o outro 7? Né? Então, realmente, a gente não cumpre plano por cumprir. Se a gente precisar dividir alguma coisa na meta, a gente refaz do percurso. Às vezes a gente começa a testar e vê que a gente, poxa, não vai chegar. Foi um pico na lua e a gente imaginou que estava mais próximo. A gente, tudo bem, o que a gente vai conseguir fazer? Às vezes a gente entende o que a gente fracassou e naquilo é um ganho também, porque a gente aprendeu que aquilo ainda não estava desenvolvido, aquilo não era uma coisa que a gente chegava lá no objetivo, né? Mas é legal, a gente sempre planeja, né, daqui 3 meses e tem um caminho a percorrer. A gente vai seguir um plano e a gente não é pegado nesse plano. A gente vai e tiver que inserir mais uma ação, inserir 2 ações, cortar a ação, sem apego a isso. E foi um processo, agora só para a Patrícia, mas é um processo interessante porque para a gente fazer desapegar o plano, né, Patrícia? É uma dor, E foi legal a turma entrar nessa rotina de falar assim, nossa, mas eu tinha que fazer essa ação, não tá mais, e cancelou. Onde eu coloco isso? Eu tenho que deixar mostrando que cancelou. Eu falei, esquece, não precisa olhar para isso. E foi uma dor, né? Acho que assim, o Ronald trouxe um exemplo prático de como isso funciona, e acho que só para exemplificar, a gente tem 2 formas de fazer com que as pessoas acompanhem o que a estratégia está pedindo e se movimentar conforme a necessidade. Tem a forma muito estruturada, que é a definição de OKR trimestral, acompanhamento semanal, mas um exemplo prático disso, em uma das viagens que Ronald e o Steve, que é o nosso CEO, eles fizeram pela Europa, eles identificaram lá um potencial de mercado, que eu não vou trazer detalhes, porque eu acho que eu não posso falar, tá? Mas era um equipamento diferente que tinha lá e que a gente não tinha na nossa planta. E esse equipamento, ele não estava no nosso OKR. Então, rapidamente, o Steve e o Ronald avisaram o time que estava no Brasil, acionou a área de supply contatou, fez todo o procedimento para trazer o equipamento no Brasil em menos, assim, sei lá, no tempo necessário de supply. Eu não lembro qual foi o tempo, mas o tempo necessário que eles tiveram. Foi muito rápido, porque todo mundo, então assim, peraí, a gente teve um indicador que a estratégia está mudando. Todo mundo parou, ajudou, o equipamento chegou no Brasil, em tempo recorde ele estava instalado e sendo testado aqui de um outro produto que a gente está fazendo. Então, existe a forma super estruturada de acompanhar o KR, mas a gente não deixa de olhar o timing de mercado e possibilidades de mercado. Só que aí isso acaba virando o nosso KR. Então, essa cultura que o Ronald falou, que era muito doído, as pessoas mudarem, tá mudando toda hora, eu queria trazer uma lupa aqui, talvez uma lente sobre pessoas, sabe? Que acho que isso é muito interessante. Porque no passado, a gente, até quando eu entrei na Tecnored, na minha entrevista, por exemplo, de emprego, eu fui contratada para trabalhar em uma usina. Eu achei que era uma usina. E, na verdade, eu não vim trabalhar numa usina, eu vim trabalhar numa empresa que faz pesquisa e desenvolvimento. Então, a abordagem que a gente trazia as pessoas para trabalhar na Tecnored era uma abordagem de indústria que era a escola de todo mundo. A partir do momento que a gente foi mostrando para quem estava aqui dentro e também para quem estava chegando, que não, nós somos uma empresa de pesquisa, somos uma empresa que estamos desafiando o status quo e nós não vamos ser só pesquisa, a gente quer escalar a Tecnored e para isso a gente tem que ter uma cultura meio que mista aqui dentro, foi dando muito resultado, porque é o que o Ronald falou, todo mundo sofria muito, aqui muda muito, nossa, mas tudo muda toda hora. Hoje, ninguém olha que muda tudo toda hora. Algumas pessoas, assim, é claro que não é lua de cristal, não é 100%.
né? Mas ainda tem as dificuldades. Mas hoje todo mundo pergunta, mas o resultado foi atingido? Isso que é muito legal, porque assim, não importa o como, é o que. A gente conseguiu aquele resultado, mas aí é um trabalho de... Quantos anos você tá com a gente, ô Andressa? Uns 3 anos? 3 anos. 3 anos. É um trabalho de 3 anos, né, que tá sendo feito. Mas acho que tem uma questão de cultura de pessoas aí. Não, e é uma mudança muito grande. Uhum. É uma mudança muito grande, porque eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um trabalho com vocês, a galera queria, por exemplo, botar nos OKRs todas as ações. Se eu preciso executar alguma coisa, tem que estar no OKR. E aí a gente foi aos poucos desmontando isso e falando assim, o OKR só precisa olhar para o objetivo e os resultados. O que a gente vai fazer, a gente até vai declarar isso, mas a gente tem que estar preparado para, na semana seguinte, descobrir que aquilo que a gente estava fazendo não vai ajudar a chegar no resultado. Então joga fora. E aí conecta muito com esse negócio do equipamento que você falou. Do tipo, a gente tinha, para atingir um determinado OKR, a gente precisava de um plano. Aí a gente fez o plano. Aí o Steve estava viajando para a Europa e descobriu que o nosso plano estava defasado. Joga o plano, rasga ele fora e faz tudo diferente. E hoje eu vejo muito claramente, e eu... Para referência, gente, para vocês entenderem por que eu tô falando, eu facilitei recentemente a dinâmica de OKRs deles e eu fiquei absolutamente desbundada, porque coisas que normalmente eu levo horas para explicar, para convencer as pessoas, foi muito fluido. Eu falei assim, gente, não se apeguem às tarefas. Todo mundo, ok, e segue a vida, sabe? Coisas que em outras empresas inclusive de software, que trabalham com agilidade, tal, você não tem essa cultura de aceitar tão rápido a mudança e de entender tão rápido que a gente não está falando naquele momento, quando a gente está criando o OKR, a gente não está falando de tarefa, a gente não está falando de qual é o projeto, a gente está falando de qual é o resultado que a gente quer atingir. E aí a tarefa, o projeto, vai tudo entrar depois como parte do plano, pode mudar, e tá tudo bem, né? Faz sentido, Paty? Era mais ou menos essa lógica. Total, eu tenho até uma dica, assim, de profissional, de gente, né, para outras empresas, assim, se você quer, inclusive, quebrar silo na sua empresa, implante OKR, porque, assim, gente, é outra empresa, não é, Ronald? De quando a gente... pensa 2019, 2025. Quebra silo total, porque ou as pessoas colaboram para os resultados sair ou nada sai. Então, assim, é tudo de todo mundo. Assim, é muito legal, muito legal. E o que é legal, né, Patrícia? E fica... E quando a gente coloca essas métricas, quem lidera, a gente tem... É aquele que é especialista naquele momento, né? Então a gente muda os líderes de OKR, e não só os líderes, né? Dentro de cada ação tem um especialista. Então, não é a liderança que é responsável por isso. Então, cada vez mais quebra silo, cada vez mais a empresa gira como um todo, né? E cada vez a gente tem uma visão de uma pessoa que é especialista naquela situação, então é a melhor pessoa para liderar naquele momento. Isso é uma mudança de chave também que foi fantástico pra gente aí na hora que a gente fazer construção de OKR, liderança de OKR, enfim, só coisas interessantes. Esse é exatamente o próximo ponto que eu quero trazer, que é qual é o papel da liderança, né, nesse rolê, e assim, você tem as lideranças explícitas e as lideranças tácitas, né? Aí as lideranças explícitas são as lideranças que têm um cargo. Tipo, eu sou, que nem o Ronald falou, eu sou diretor de operações. Isso é um cargo. Agora, você pode ter uma liderança tácita, que é uma pessoa tipo o Guilherme, né? Que a gente conhece. Guilherme, um beijo. Você tá ouvindo, você está sendo citado porque a gente te ama. O Guilherme, ele é uma liderança tácita porque quando você entra no assunto que ele domina, cara, ter ele na mesa faz toda a diferença. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como lideranças, né, quais foram as dificuldades que vocês viveram e como é que vocês conseguiram fazer essa migração para falar menos de liderança explícita, do tipo, a pessoa é diretora, então por isso ela tem que tomar essa decisão, e mais para um caminho de liderança tácita, onde as lideranças explícitas começam a fazer ter um papel de suporte, né? Tem um papel de como é que eu ajudo as pessoas a chegarem lá. Queria ouvir um pouquinho disso. Andressa, eu acho que essa questão de como funciona o papel da liderança e quais foram os desafios, acho que quais foram os desafios, né? Quando a gente veio com essa estratégia de como é que vai ser gerida a Tecnored de uma outra forma, acho que a primeira coisa foi natural do ser humano e o que eu faço agora? Porque existe aquela mania de o líder tem que saber tudo. E a realidade, o mundo real, não é assim, né? Então veio primeiro a estranheza, e agora o que eu faço, já que eu sou o gestor dessa área, mas eu de repente não vou mais decidir sobre esse ponto, porque a liderança tácita vai ser solicitada nesse momento, mas depois uma leveza, assim, você conversando com as pessoas, você vai ver,
Ai, que bom, não sou tudo mais a minha responsabilidade, não sou eu mais sozinho, sabe? Então, acho que eu vi na Tecnohead esses dois movimentos. E eu falo por mim, eu vejo por alguns pares, eu vejo isso muito no Ronald também, mas essa questão de autonomia. Quando você realmente deixa o time decidir. Vão acontecer erros? Vão acontecer. E não é só pelo erro da experimentação de P&D que o Ronald citou antes, existem erros de rotina mesmo, que não vindo da experimentação, mas não é ignorar o erro, né? A gente não pune, mas a gente também não ignora o erro. O que a gente está aprendendo com isso e como é que não acontece de novo? Inclusive, se for algo muito grave, né? Não pode acontecer de novo mesmo. Então, a gente tem tentado fazer essa experimentação do erro com as pessoas para, se eu tiver autonomia aqui e errar, então acho que eu não vou ser demitido amanhã, a menos que seja algo de compliance ou, né, outra coisa. Ou antiético, né? Coisa mais séria, assim. Exato. Então você vai dando essa liberdade, essa leveza no dia a dia. Então eu acho que uma mudança que a gente vê na liderança da Tecnohead é trabalhar com leveza com todo mundo, porque aí fica mais fácil. Pelo menos foram algumas coisas que eu percebi durante o caminho, sabe? Ronald, conta como foi a sua experiência, porque, eu honestamente admiro muito a evolução do Ronald, é excepcional. Não, mas é bacana, pegando até o gancho também da Patrícia, eu acho que quando mais autonomia a gente dá pro time, isso é muito legal, e cresce como um todo, né? Erros às vezes vão acontecer e às vezes a gente vai tomar uma decisão e, cara, eu tô na melhor posição para tomar essa decisão, né? Eu sou a pessoa mais preparada, então realmente a gente deixar o time crescer, isso é muito legal. E eu vejo outra parte que a gente deixa muito, muito explícito, né? Que são os pedidos de ajuda, né? Então, cara, pede ajuda. Então, quando a gente coloca o que você precisa de ajuda, então é muito legal, por exemplo, aí esquece nível hierárquico. É um engenheiro, um especialista me mandando uma ajuda de um CEO, por exemplo, falando diretamente para o Steve, eu preciso da sua ajuda nesse ponto. Cara, é top. Quando eu olho para a siderurgia no passado, que isso? Você está pedindo uma ajuda pro diretor? Você tá maluco? É quase uma coisa assim. E realmente, se é ele que tem a melhor posição, que pode falar estrategicamente se isso faz sentido, é ele que vai nos ajudar, né? Independente de nível hierárquico que ele tenha, né? Então, isso eu acho que funciona muito legal. Quando a gente pegou esse time, né, Patrícia? E eu acho que a gente cresceu muito. Então a gente fala, qual que é o seu pedido de ajuda? O que precisa para que você realmente desempenhe esse melhor papel? Eu preciso de uma informação de fulano, ciclano. Então é uma coisa assim que eu acho que quando a gente olha para a estrutura e a gente olha para, né, líderes, esse pedido de ajuda é fantástico. Tem duas coisas que eu quero puxar em cima do que você falou. Uma é sobre autonomia com responsabilidade e a capacidade técnica de vocês, e a outra é para a gente falar um pouco mais dessa dinâmica de pedidos de ajuda que eu acho que é muito rico para quem está ouvindo. Sobre a parte da qualidade técnica e da responsabilidade, vocês têm uma característica que eu acho que é o que habilita vocês poderem confiar no time sem ficar com insônia à noite. Vocês têm uma exigência de pares em relação à qualidade técnica que eu vejo em poucos lugares. Então, para quem está ouvindo o Ronald falar e achando que é tranquilo, é só confiar no time, não. Porque na Tecnohead, se uma pessoa não é tecnicamente boa, ou ela melhora, ou, cara, não faz sentido ter espaço para ela. Rapidamente vai ficar óbvio que essa pessoa tá aquém. Porque o nível técnico da Tecnohead é fora do padrão de mercado. Tô mentindo, gente? Então a barra tá no alto. Certo? Então fica mais fácil confiar nas pessoas. Porque a barra tá no alto. Então a probabilidade, por exemplo, de uma pessoa do seu time, Ronald, uma coisa é você errar, é normal. Outra coisa é a pessoa não ter a capacidade mínima para estar executando o que ela está executando. E eu acho que vocês não têm tanto esse cenário quanto a média das empresas. Faz sentido? Total. Sim. Seu time é tecnicamente muito bom, da Paty também, entendeu? Então dá para confiar mais na pessoa, e quando a pessoa não é boa para estar no mesmo nível, isso fica claro, e a gente trabalha em cima para capacitar, para dar feedback, etc. E esse é um ponto crítico. Não adianta a gente dar autonomia para pessoas que não estão minimamente capacitadas para segurar a consequência, né? Você falou tudo, né? Quando a gente fala, às vezes é fácil. Não, realmente é um trabalho também que a gente vem fazendo com o time, né, Patrícia? Da gente estar colando junto com a academia. Então a gente tem alguns especialistas, uns doutores aqui, muito interessante.
que isso vem, e quando você coloca a barra lá em cima, todo mundo sobe, né? Então, e é legal isso no time, né? Quando você traz um potencial time, gente para o time para agregar, o time todo cresce. Então a gente vem numa evolução, né, Patrícia, de trazer mais profissionais para agregar, que vem puxando todo o time junto nessa régua que vai aumentando. Quando a gente vê isso, é muito motivante. Você fala assim, cara, e as pessoas se sentem desafiadas. Olha quem chegou para trabalhar comigo, né, que tem esse perfil, que tem esse potencial, as outras pessoas se incomodam e vão procurar desenvolver, vão trabalhar. Por isso que a gente sempre está também com a barra um pouco lá em cima e sempre desafiando, né? Então isso é muito legal de ver também. Exato. Eu acho isso muito, muito rico e muito importante, porque senão parece que a gente está falando que, tipo, você pode pegar um time que está despreparado e dar autonomia. Não dá. Não dá, porque o risco é muito alto, né? E aí a outra coisa que eu queria que vocês falassem é um pouco da experiência do FUP. Aí, galera, para quem tá ouvindo, FUP é uma linguagem que é natural da Tecnored, mas vamos fazer uma tradução simultânea aqui. Se vocês conhecem Flight Levels, basicamente o FUP, ele é uma conexão de Flight Level 3 com Flight Level 2, porque você tem um pedaço que fala de OKRs, Flight Level 3, e você tem um pedaço que fala de coordenação de esforços, pedidos de ajuda, dependências, que é o Flight Level 2. E é lindo. O FUP da Tecnored é uma parada excepcional. E aí eu queria falar um pouquinho, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho essa experiência de como é o FUP de vocês, como é que ele funciona, quais são as coisas que dão certo e que vocês dariam de recomendação para as pessoas que estão ouvindo. Nossa, nosso FUP começou de um jeito e já tá de outro, né? Assim, Ronald, a gente fez fazendo várias movimentações nele de acordo com o que o povo... Porque assim, no fundo, a gente tem que atender a necessidade de todas as pessoas, porque elas precisam sentir aquilo como um valor para todo mundo, né? Mas se eu fosse fazer uma linha do tempo, assim, como a gente começou e como estamos hoje, anos-luz melhores, obviamente, tem muita coisa para melhorar, mas estamos muito melhores do início. Acho que no início a gente ainda achava que FUP era reunião de status report. Então a gente veio mudando, assim, e agora as pessoas da Tecnored vão descobrir isso. Quem ouvir, ouçam todos, por favor, esse podcast, mas eu e o Ronald, a gente combinava muito quais seriam as provocações que a gente faria no FUP. Ronald, tô vendo isso, você pode perguntar isso e aquilo, porque não pela posição de job description que o Ronald atua, diretor de operações, mas como ele mesmo disse, ele está 13 anos na Tecnored, então tem uma questão de liderança que as pessoas olham e querem seguir, por tudo que ele já fez pela própria companhia. Ele não é só uma liderança explícita, exato, ele é uma liderança tácita também, perfeito. Então, a gente meio que combinava algumas coisas, quais eram as provocações. Então, assim, o FUP começou porque a Andressa rodou com a gente por algum tempo, depois a Andressa foi passando o bastão, né? E aí eu fiquei com o papel de champion, e aí o Ronald como o papel de champion, um pouco provocador, um pouco ele era líder também, então logo que a gente fez essa passagem, o Ronald foi líder em um dos OKRs, e aí a gente foi fazendo um combinado entre a gente. Hoje, o FUP, ele olha muito para resultado, os líderes, poucos são líderes explícitos, a maioria deles, os líderes de KR, né, eles são aquela pessoa que pode realmente fazer diferença no dia a dia, não é necessariamente a pessoa que mais conhece sobre o assunto, mas que tem bastante condições de movimentar todo mundo, porque tem também uma questão de interação, de comunicação, de sociabilidade envolvida, obviamente. E tem uma coisa que a gente sabe que acontece na Tecnored, que é esse cascateamento. Então, toda liderança explícita tem a responsabilidade de chamar o time, todo mundo do time explicar, olha gente, saiu do workshop de OKR, né? Olha, gente, a partir de hoje até a data tal, até 30 de março de 2025, a gente vai trabalhar nesses resultados chaves. Então, se qualquer pessoa da companhia chegar para você e falar, eu quero alguma coisa sobre esse KR, você para e atende. Tá com várias demandas, me peça ajuda do líder de OKR, peça ajuda do Ronald, peça ajuda de qualquer outra pessoa para priorizar a sua demanda. Mas olhe o objetivo da empresa. Então, isso tá meio combinado, isso meio não, isso super funciona hoje, sabe? Eu tive uma experiência essa semana, o André Luz é um profissional que ele tá atuando no KR do forno. A gente vai startar o forno agora, vai religar. Beijo, André! Beijo, André. Ele estava com uma questão com uma pessoa, com uma atividade do meu time de SSMA,
E aí, essa pessoa falou, mas eu tô com 2 coisas pra fazer. Ele puxou a responsabilidade. Não, você pode fazer essa porque essa é a prioridade pro KR. Ele mesmo colocou a responsabilidade, a prioridade do meu time, ele colocou de acordo com o que a empresa quer. Gente, mandei coração, né, tudo. E aí, numa empresa tradicional, o que a pessoa faria? Ela subiria pra Paty poder virar e decidir. Cara, isso, além de ser contraproducente, além de desempoderar o time, além de ficar causando um monte de furdúncio, um monte de conflito desnecessário, sabe? Tira o tempo da Paty, porque aí a Paty não consegue. Tipo, imagina, todo mundo ficar pedindo coisa, dizendo, prioriza isso, prioriza aquilo. Cara, ter um processo de autopriorização, né, que é olhando para os OKRs, e a Paty só intervém quando realmente é um caso muito, né, diferentão, faz muita diferença, e o mesmo vale para o Ronald. Eu lembro, quero saber se o Ronald vai lembrar, eu lembro que a primeira vez que a gente fez o FUP, a gente montou uma dinâmica que era assim, era uma linha para cada pessoa e uma coluna as mesmas pessoas, e aí a gente falou, cara, vocês têm que pedir alguma ajuda para todo mundo que tá aqui. Não é opcional. Vocês vão ter que pedir ajuda, porque ninguém pedia ajuda. Como era aquele mindset de status forte, todo mundo fingia que tava tudo bem. E aí começaram, tipo, a linha do Steve, que é o CEO, gente, era maravilhosa. A linha do Ronald era fantástica. Tipo, Ronald, eu preciso que você me ajude a definir tal coisa. Ronald, eu não sei como é que a gente faz isso. E aí um monte de coisa que o Ronald não sabia que a galera precisava de ajuda começou a aparecer. Você lembra disso? E foi bem curioso, né? Porque realmente a gente tá aqui, mas não sabia que tava precisando de ajuda, né? E as pessoas... E o nosso... Vamos falar assim, o nosso PUP vem melhorando, né? Mas enfim, a gente só fazia status reports, né? Então, cara, às vezes tava precisando, não chegava no resultado, ia enrolando naquelas ações... E tinha algumas coisas até interessantes de... Enfim, mas já vou voltar na sua fala que... Pode falar que é interessante, não tem problema nenhum, vai. Tá, já volto lá. Mas o que era interessante, até a gente brinca com isso, né, Patrícia? Às vezes a gente tinha lá, cumpria o cronograma, uma meta, olha que doideira. Cumpria um cronograma em 30%. Aí as pessoas, para cumprir a meta, pegavam alguma coisa que era muito simples e estava lá para frente, cumpria aquilo lá, fazia um procedimento para cumprir e falar, olha, tô lá 15%, bati a meta. Aí na hora que a gente começava a olhar, falava assim, mas por que você fez aquilo? Não, que aquilo ali corresponde a 0,5%, mas não precisava ter feito, não agregou nada. Então, realmente, a gente via, né? Na hora que a gente começou a fazer pedido de ajuda, que faz muito mais sentido, né? Qual que é o nosso resultado final? Então, a gente começou a olhar para resultado e o que eu posso te ajudar para chegar no resultado. Não é cumprir algum milestone ou a gente fazer algumas adaptações para chegar no... Enfim, acha que aquilo era resultado, na verdade não é. São algum plano, né? Que é importante também, mas, enfim, não chega no resultado final. E a gente muito tranquilamente foi, logicamente, evoluindo, mas um dos primeiros exercícios de colocar foi complexo, né? Foi bem dureza. E muitas das vezes, tipo assim, hoje ficou bem mais fácil, né? Mas antes ainda tinha um ponto de falar assim, mas é difícil falar contigo, você não tem agenda. Aí quando a gente falou assim, cara, se isso é prioridade para a empresa, a agenda você fala, eu vou parar e vou escutar. Então, eu particularmente, hoje eu não escuto basicamente essa frase, já não escuto mais. Que era uma frase que eu escutava muito. E talvez esse exercício mostrou que realmente as pessoas precisavam, muitas vezes não chegava, mas quando a gente falou só esse resultado que é importante para a empresa. Então eu estou disponível, pode falar, pode vir. E muitas vezes não falava, nem às vezes eu nem sabia também, né, que estava querendo falar. E muitas vezes perguntava, as pessoas, não, tá comigo, não precisa. Enfim, mas foi realmente uma mudança de chave e foi muito bacana. Então quando a gente... Hoje precisa falar com o outro, é muito menos estressante, muito mais tranquilo. Inclusive a Patrícia está aqui querendo falar comigo 20 minutos, eu falei assim, consigo às 20, ok? Ok. É isso, assim, se realmente é crítico... Às 8 a gente vai falar, né? Mas, o Ronald, essa questão também de a gente não ouve mais tanto, não tem agenda, tem também, é uma consequência da autonomia, né? Então, os gestores mais na Tecnored não decidem tudo. Então, tem bastante gente com autonomia sobre o seu trabalho, assim, sobre o trabalho do outro, talvez você tenha que consultar o outro. Isso. Né? Nem o seu gestor, né? E ele tem autonomia, né, Patrícia? Então, se ele precisa de ajuda, ele vai atrás. Não tem problema se a Patrícia está sem agenda. Eu preciso dessa ajuda. Patrícia, eu vou lá. Então, as pessoas às vezes nem iam, entendeu? Tipo assim, eu vou deduzir. Antes eram 2 cotovelos, né? Tipo assim, a Patrícia é minha chefe. Patrícia fala com o Ronald. Exato.
A Patrícia é minha chefe e o Joãozinho é liderado do Ronald. Aí, se eu precisava do Joãozinho, eu tinha que falar com a Patrícia falava com o Ronald falava com o Joãozinho. Aí o Joãozinho respondia pro Ronald, que respondia pra Patrícia, que respondia pra mim. Gente, é muito trabalho, sabe? Cansamos. Completamente desnecessário. E aí eu queria ouvir de vocês, gente. A gente agora tá indo pros minutinhos finais. Já? Já. Cara, passa muito rápido. Eu queria ouvir de vocês um pouco quais são os conselhos que vocês dão para pessoas que estão com a dor que vocês estavam há 3 anos atrás. Então, assim, a gente tem mudança demais, a gente nunca consegue finalizar o plano, é difícil pedir ajuda, a gente faz muito chato. Tipo, o que vocês diriam para uma pessoa? Quais são os conselhos que vocês dariam para uma pessoa nessa situação? Eu acho que depende da posição que a pessoa tem na empresa, se ela está nesse momento. Se ela tem uma posição com bastante relevância, igual a do Ronald, do Steve, só comece, porque é um top-down que funciona muito bem. Agora, se você não está nessa posição, você pega a minha posição, que é um meio que mid-level aí de gerente, né, que tem que fazer a ponte entre os dois lados, consiga um bom sponsor. Mas para conseguir um bom sponsor para esse projeto, entenda qual que é a necessidade do seu sponsor, alinhe com as suas necessidades e entregue valor para essa pessoa. Mas assim, sem um sponsor que vai fazer com que as pessoas parem para te ouvir e para ouvir o projeto, é bem difícil começar. Então, se tá no mid-level igual eu sugeriria você tentar alinhar expectativas e necessidades para fazer isso dar certo. Acho que o primeiro grande passo é isso, com o apoio da Andressa, que sem a Andressa eu não faria nada, tá, gente? Não, isso é verdade, sem a Andressa eu não faria nada. Eu fico feliz em ajudar, mas assim, você sempre, eu vejo sempre que eu sou muito grata, mas eu acho que você se dá muito pouco crédito, Patrícia. Enfim, você é uma pessoa muito excepcional e você sabe que eu acho isso, já te falei isso várias vezes. Fala, Ronald, o que você daria de conselho? Conta pra mim. Olha, eu um pouco como a Patrícia falou também, né? Eu também falaria assim, gente, comece. Porque realmente quando você começa, você entende, tipo assim, sabe? Desapegar algumas crenças que a gente tem de cumprir o plano. Isso me incomodava tanto, tipo assim, cara, é tão libertador. E realmente, toda a estrutura, eu concordo plenamente com o que a Patrícia falou, mas tentando trazer um pouco a minha experiência, o meu conselho, né? Para poder agregar um pouco mais ainda. Realmente a gente... começar, porque é disruptivo, a gente consegue trazer resultados, a gente avaliar, logicamente, quando a gente fala de erro, né, quando a gente fala de experimentar, a gente sempre pensa assim, mas eu tenho que ser sempre baixo custo, tem que ser econômico, e consequentemente, quando a gente pensa e começa a agir trabalhando com esses resultados, dando autonomia para o time, a gente é mais eficiente, a gente consegue ser mais rápido, a gente consegue ser mais econômico. Então, tanto para a siderurgia, não tenho dúvida, quando a gente vai falar com os nossos futuros clientes que a gente está conversando, vamos testar, vamos experimentar, enfim, a gente consegue vencer essa barreira e juntos ali conseguir fazer alguns testes, realmente é um resultado extraordinário. Então, quando a gente fala, olhando para esse processo de OKR, quando a gente começa a falar o tanto que a gente ganha, enfim, as pessoas, eu vejo muito assim, né? O resultado da empresa, então, que está com foco no resultado, né? Eu não estou com foco no plano, eu estou com foco no resultado. Então, qual que é o meu resultado? É colocar esse produto no mercado? Então, o que eu preciso fazer? Não é cumprir um plano, é colocar esse produto no mercado com baixo custo, na data tal. Então, e a gente realmente trabalhar para isso, a empresa olhar para isso, não cumprir muitas burocracias, um plano gigante, né? Então, realmente, eu diria, comecem, gente. E, enfim, vai ter percalços no caminho que a gente teve. E eu acho que a Patrícia falou uma coisa que ela atuou muito bem nisso, que a gente foi remodelando algumas coisas, né? Lógico que a gente teve toda a assessoria da Andressa aqui, que ela já comentou, que nos ajudou, mas a gente teve mudanças no caminho, né? Eu lembro que a gente tinha um farol, que a gente chamava de farol, até foi a Andressa que nos ajudou, a gente começou com esse farol, e no farol a gente mostrava o seguinte, qual é o caminho para a gente chegar? A gente está quão perto, a gente está dizendo, se a gente continuar fazendo essa quantidade de ações, no farol daqui 3 meses a gente vai estar como? Era um indicativo. Mas isso é uma ferramenta excelente, mas não está funcionando para a gente, né, Patrícia? O pessoal estava mais usando isso como status report. Então, na hora que a gente entendeu que, gente, isso não funcionou aqui,
porque a gente está mais focado no plano e não no resultado, e a gente foi remodelando, mas o conselho que eu diria é: comece. É um caminho que quando o time todo entra e a gente apoia e a gente chega, o resultado é fenomenal. Então, no percurso tem adaptações necessárias e é importante a gente entender isso, que não é só caminho de flores, né? A gente precisa se adaptar, mas quando a gente consegue ali um resultado, a gente tem certeza que a gente não quer abrir mão, porque realmente a gente tem resultados muito bons. E o que é legal, e tem resultado ruim, e a gente comemora às vezes o resultado ruim, porque a gente soube disso muito rápido, soube que isso não ia para frente muito rápido. Não é daqui a um ano que a gente sabe que aquele projeto não vingou, né? Então a gente tem isso, e isso economiza tempo, economiza dinheiro da empresa. Enfim, conselho de gente, comece e erre um pouco. Falou bonito, né, Andressa? Empolguei. Eu arrepiei toda. Dá pra ver? Gente, quem tá ouvindo provavelmente não tem essa referência, mas quando eu facilito workshop de OKR, eu sei que um objetivo é impactante e tal, porque eu fico toda arrepiada. E agora o Ronald falando, eu fiquei toda arrepiada. Porque é muito sobre isso. O que eu curti das falas da Paty e do Ronald foi o seguinte: quando a gente trabalha para entregar tarefa, isso gera muita frustração. Porque a gente trabalha, e conectando com uma coisa que o Ronald falou lá no início do episódio, a gente fica frustrado porque a gente fica assim, tá, mas pra que eu tô fazendo isso se eu já sei que não vai dar certo? Se eu já sei que não vai gerar resultado? Às vezes eu tô fazendo um status report pra evitar algum feedback negativo, evitar alguma penalização. Só que assim, eu poderia simplesmente, em vez de tentar me proteger, eu poderia virar e falar: galera, como é que a gente resolve? E eu vejo isso muito na Tecnohead, essa cultura de como é que a gente resolve, né? O Ronald, por exemplo, falou: o nosso objetivo é botar um produto no mercado. Botar um produto no mercado, gente, só para vocês entenderem o contexto, não é uma tarefa. Para eles botarem um produto no mercado, para o produto realmente ir para o mercado, ele tem que provar uma eficiência e uma eficácia absurdas, super difíceis de provar. Eles têm que testar as hipóteses e chegar num determinado grau de pureza, de eficiência, de etc., que é super difícil, porque se fosse fácil, teria outro player no mercado oferecendo a solução. Então, botar um produto no mercado significa botar um produto de sucesso no mercado. E isso é uma baita de uma responsabilidade e algo que eles enfrentam todo dia. O que é legal é que você vê que todo mundo que está envolvido, não é o Ronald falando que isso é uma baita responsabilidade, não é a Paty falando que isso é uma baita responsabilidade. Você pega a pessoa que está lá na fábrica, né, do lado do alto-forno, falando: isso é uma baita responsabilidade, porque a gente tem que entregar esse produto e o produto tem que ter tanto. Então, é um senso muito coletivo do foco no resultado. E eu acho que é muito difícil, muito raro a gente ver no mercado empresas que deram tão certo com essa cultura e conseguiram fazer essa cultura ser viva a ponto da gente trazer isso como case. Por isso que eu queria tanto trazer a Tecnohead para vocês, porque eu acho que é uma inspiração para todos nós. E o fato deles estarem dentro de indústria mostra o quanto isso é possível. Desde que você tenha o mindset certo, desde que você comece e sabendo que você vai errar, que é o recado que os dois deram, e você comece a identificar como é que você faz para que as pessoas genuinamente se importem com o resultado, que é o que eu vejo eles fazerem todo dia. Então, eu queria pedir agora recados finais para quem está ouvindo. Qual é o recado que vocês querem deixar, galera? Andressa, primeiramente queria agradecer pelo convite. Eu acho que falar de Tecnohead, falar um pouco de gestão e ajudar nessa cocriação é muito prazeroso, sabe? Como eu comentei no início, né, eu sou de siderurgia há 25 anos e venho atuando nessa pegada diferente. Eu não vinha, lógico, trabalhei em empresas que eu sou muito grato, empresas maravilhosas, com esses resultados também muito bons. Mas quando a gente trabalha numa cocriação de algo que você se conecta, que é algo que você tenha prazer, sabe, de falar realmente, de juntos o time crescer e a gente te dá amplitude para que isso aconteça, todo o time possa crescer junto e a gente dá essa autonomia e tem esse espaço e, consequentemente, a gente tem um bom resultado porque a gente tem uma diversidade muito grande, pensamentos diferentes e a gente consegue transferir isso tudo em resultado, lógico, uma metodologia que nos ajude a isso. Então é muito prazeroso. Então, primeiramente, agradecer por você ter nos ajudado a facilitar, agradecer pelo convite por estar falando aqui, né? Isso é muito gostoso falar sobre isso, é prazeroso. E dizer, né?
cara, quem estiver ouvindo esse podcast, nossos contatos vão estar aí. Fique à vontade de tirar dúvida, conversar com a gente. Eu acho que eu puder dividir de informações e dividir de conhecimento do que a gente aprendeu e juntos a gente poder ajudar de qualquer forma, independente de que empresa seja, eu acho que isso é muito bom, que a gente está ajudando o mundo a evoluir, a crescer, enfim. Então fica aqui o meu recado, agradecimento, Andressa, por todo o apoio, agradecimento mais uma vez por esse convite, e fico muito feliz de poder dividir um pouco aí do que a gente faz, né, no dia a dia da Tecnored, um pouco sobre como a gente faz essa gestão, e é muito gostoso procriar esse ambiente, né, essa gestão, esse ambiente de trabalho aqui na Tecnored. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Andressa, mais uma vez. Obrigado, Patrícia, por dividir esse espaço aí mais uma vez comigo, e é isso aí. Pode contar comigo e já estou me convidando para o segundo também, que eu quero empatar com a Patrícia. Justíssimo. Obrigada, Ronald. Paty? Pra quem não conhece, o Ronald é um super competidor, tá, gente? Então é bom estar no time dele. Andressa, assim, obrigada pelo segundo convite. É sempre uma delícia. Como o Ronald disse, assim, passa muito rápido, porque é sempre um bate-papo muito gostoso. Um recado, assim, acho que eu vivenciei que é super possível mudar a cultura da empresa. Não é fácil, não significa que não é um caminho que tem que ser percorrido sempre, porque as pessoas mudam, tem sempre pessoas novas chegando, então é um ciclo, não é um caminho começo, meio e fim, né? Mas é possível, então eu apostaria outras vezes em outras empresas a que isso seria possível. E o que eu aprendi também na Tecnored, assim, é que plano muda, mas se a gente conhece o nosso propósito, se a gente tem muito definido qual é o nosso objetivo estratégico, não tem problema o plano mudar, as pessoas vão estar sempre empolgadas em estar entregando o resultado pra gente, sabe? Então, desculpa qual que é o seu propósito e só vai, que vai dar certo. Com muito trabalho, mas vai dar certo. Acho que é isso. Obrigada, viu, Andressa? Gente, muito obrigada. É um prazer enorme estar com vocês sempre. E eu queria tanto estar com vocês no Love the Problem para poder dividir, né, tudo isso que vocês fazem, que gera um impacto enorme na vida das pessoas. Então, galera que está ouvindo, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu espero que vocês façam as conexões desse episódio com o episódio anterior, que era o episódio de harmonia artificial. A gente falou bastante de harmonia artificial. E este episódio é sobre como quebrar a harmonia artificial, né? Que foi uma das coisas que vocês perguntaram bastante. Vocês pediram pra gente falar um pouco mais disso. E eu trouxe 2 pessoas que falaram esse episódio inteiro sobre como resolver a questão da harmonia artificial, e que é um trabalho de todo dia, tá? Um beijo pra vocês, muito obrigada por vocês ouvirem. Fiquem ligados no Love the Problem. Até mais! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.